Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Sociedade Espírita Ramatiz, Mesa Branca, isso tudo é necromancia. Olá, eu não quero criar polêmicas me direcionando à religião ou a qualquer forma de espiritismo. Eu quero deixar bem claro aqui que eu vou mostrar na Bíblia o que é necromancia. Para começar, necromancia é falar com mortos, invocar espíritos de mortos. E isso é abominação para o Senhor. Dê uma olhada aí nessa imagem, mais ou menos assim, ó. Ele colocava a mão no rosto e escrevia. E ali fazia a tão conhecida psicografia. Ele recebia o espírito, mensagens de espíritos de mortos. E ali, na psicografia, ele escrevia uma carta para alguém que queria muito falar com algum parente, com alguém que ela amava muito e que se perdeu, que se faleceu. Isso é muito polêmico, porque eu vou te mostrar na Bíblia que é errado. Necromancia é tanto abominação quanto idolatria e como feitiçaria. Para começar, vamos lá em Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 9, que diz assim: contra os adivinhos e os feiticeiros. Aqui diz, no versículo 10, que não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pare para pensar. Mesa branca, espiritismo, kardecismo, todos falam com mortos. Sabia disso? E às vezes quando a pessoa ouve a voz ou alguém incorpora o espírito de algum parente que já faleceu, vai falar alguma coisa acerca da vida dela, que é verdade, porque aquele espírito sabe muito bem tudo o que aconteceu na infância daquela que ainda está viva. Outro dia alguém me falou assim: olha, como que pode eu chegar lá e o espírito dizer que eu sou o seu avô? Eu dei aquela bola para você quando você fez 10 anos de idade. Eu comecei a chorar, eu me emocionei porque é verdade. Eu me lembrei que meu avô tinha me dado uma bola. Era ele que estava falando. Não, era um espírito imundo usando alguém incorporado com esse espírito para falar coisas que o próprio espírito já tinha visto. Eu não sei se você se lembra daquela canção do Raul Seixas. Eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Porque os espíritos, por exemplo, que estiveram na vida dos seus bisavós, avós, seus pais já falecidos, de algum parente falecido, eles viram tudo. Os demônios viram a criação dos céus e da terra. Então, eles vão falar de coisas que aconteceram, mas isso não comprova a sua santidade. Nós temos também um exemplo, alguns chamam de a bruxa de Endor. Aqui na Bíblia fala sobre a médium de Endor. Mediunidade não agrada a Deus. Tome cuidado. Necromancia, falar com espíritos de mortos. Saul já tinha tentado falar com Deus, se você ver lá no capítulo 28 de 1 Samuel. Leia lá, no versículo 6, que consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Saul começou a ficar desesperado. Ele já tinha perdido a presença de Deus. E só quem não tem a presença de Deus é que vai procurar esse tipo de recurso. Ou por ignorância, ou porque a pessoa ali ela está tão desesperada, porque perdeu um parente, ela precisa ouvir alguma coisa, falar alguma coisa, como se pudesse. E aí, muita gente procura. Recebem passes. Eu me lembro da minha mãe, antes dela se converter, lá na Tijuca. Ela já estava, então, já graduada. Ela tinha desenvolvido, ela dava passe. E ela contava que falava com espíritos de parentes nossos que tinham falecido. Para você ver, era Sociedade Espírita Ramatiz. Tudo dessa ramificação da mesa branca, do falar com espíritos de mortos, como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, como o kardecismo, Allan Kardec. E aí, como Saul se desesperava e queria falar algo para o profeta Samuel. Vamos lá agora num versículo muito importante. Veja aí, em 1 Samuel 28 ainda. Veja lá no versículo 14. Perguntou ele:
como é a sua figura? Respondeu ela: a médium vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. E ali Samuel falou com Saul. Não falou, não foi Samuel. Tem muita gente que lê isso e fica, como é que pode? Uma vez um espírita argumentou na Bíblia isso para mim, dizendo, mas se na Bíblia Saul se consultou com uma médium, isso é bíblico. Eu disse, não, aquilo desagradou a Deus. Saul já estava perdido. Saul já tinha perdido o seu reino, o reinado, a unção de Deus. E aí ele foi para esse submundo da necromancia e foi enganado. Apareceu alguém ali, aquela médium disse, está subindo o ancião. E ele pensava que era quem? Samuel, o profeta. Aí ele começou a conversar com Samuel, como se fosse Samuel. Eu te garanto, não era Samuel. Era um espírito enganador, um espírito do ilusionismo, iludindo a Saul. Levítico 19:31 fala que nós não devemos nos voltar para os necromantes, nem para os médiums, adivinhos. E olha, pode até parecer que eu esteja aqui criticando uma religião, mas não é. Eu vou fazer outros vídeos. Um deles vai ser eu falando de feitiçaria. Hoje estou falando de necromancia. Como essas religiões estão ligadas a esse erro, um erro trágico, abominável para o Senhor. Quando eu falar de feitiçaria, eu vou falar da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé. Quando eu falar sobre idolatria, eu vou ter que falar do catolicismo, da Igreja Apostólica Católica Romana. Para finalizar, não fique buscando necromancia. Necromancia é abominável. Não procurem médiums. Esses que jogam búzios, que leem cartas de tarô. Eu estou falando hoje sobre necromancia. Mas como eu toquei no assunto médium, esses que se consideram, esses que unem o homem a algum espírito, principalmente de mortos, praticam a necromancia. Não se deve praticar tal ato. Isso desagrada demais a Deus. Deus vai te revelar tudo. Os que morreram não podem mais estarem atuantes nessa terra. Se você viu algum espírito de algum parente que faleceu na sua casa, não foi o seu parente, foi um espírito imundo que se fez de seu parente. Lá na mesa branca, lá quando incorpora o espírito de algum falecido em algum médium, até a voz o espírito faz parecido. Sabia disso? Faz bem parecida para enganar. São os enganadores. Tome muito cuidado. Só se vai ao Pai através de Jesus. Só existe um caminho. Jesus dizia, eu sou o caminho. Não existe evangelho segundo Allan Kardec. O evangelho é esse daqui, ó, é o da Bíblia, da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Agora eu quero pedir para que você compartilhe esse vídeo. Se inscreva, esteja sempre aqui com a gente, ative o sininho para sempre quando postar algum vídeo, alguma oração, você nos acompanhar, ok? Foi um prazer estar com todos vocês e até o próximo vídeo, que vai ser polêmico também.